Olá galera, sétimo ano, tudo bem? Como havia prometido, na aula passada, hoje a gente vai começar a falar de um assunto novo. Nós vamos falar de razão. É novo, porém nem tanto, tá? Você já conhece um bocado sobre razão, só não conhecia ainda pelo nome razão, tá? Então hoje a gente vai ver, porque razão é um assunto muito importante. Nós vamos ver o básico da razão ainda, né? Sabe que razão é um dos assuntos mais cobrados no Enem e em concurso, porque tudo pede para ter uma noção básica sobre razão, porque logo após a razão tem a questão da proporcionalidade. Então o nosso assunto hoje nós vamos falar de razão, e razão está na página 178 a 184. Hoje é dia 8 de 5 de 2020 e nós temos hoje a aula número 18, uma tarefinha no livro EDB da página 184, o exercício 1, 2, 3, 4 e 5, onde resolver no caderno, colocando a data, a resolução completa, como você já sabe, já vem fazendo nas aulas anteriores, E também espero que tenha conseguido fazer os demais exercícios da aula passada, Que a professora Melissa deixou com vocês, nós fizemos correção de 2 e demais ficou para vocês terminarem em casa. Bom, então vamos lá. Nessa aula nós vamos falar sobre razão. E para isso eu pensei da seguinte forma, já que nós vamos ter que falar de razão. Razão e proporção é capítulo 9 do livro de vocês e vai estar lá na página 178. Ela traz aqui no Matemática de Interação para vocês uma reportagem sobre o uso da internet, e a evolução que a internet trouxe durante algum tempo na nossa vida. Então, a partir daí, eu quero só ir lá para vocês na página 179, desenvolver com vocês a ideia no item A, B, C, D e E, que costumamos fazer em sala de aula. Mas eu vou fazer com vocês agora de uma forma diferenciada. Então ele diz lá para vocês assim, tá lá no livro, depois vocês vão poder olhar com calma, tá? Eu vou fazer aqui, quero que só preste atenção nisso. O texto está bem aqui, Eu vou só desenvolver essa parte com vocês. Eu vou desenvolver e aí vocês podem estar acompanhando no livro depois, tá? Não precisa ser agora, que não tem como você fazer isso com a aula e estar usando o dispositivo e olhar o livro que é digital. Então vamos com calma, vamos fazer essa atividade. Então ele diz assim, algumas informações do relatório sobre o Brasil. Então nós vamos fazer algumas informações sobre o Brasil em relação à internet. Em 2005, a média de aparelhos celulares era de 46 num grupo de 100 pessoas. Em 2011, esse número passou para 123. No mesmo período, o número de lares que possuía telefonia móvel, que era de 59 num grupo de 100 pessoas, passou para 92%. No critério usuários, smartphones, o país ocupa a 34ª colocação numa lista de 42 territórios analisados, sendo que apenas 20% da população utiliza smartphone. O uso da internet via celular aumentou de 1,5% em 2005 para 2,7% em 2010 e é cada vez frequente o uso para transações comerciais em localidades rurais e negócios. Aí ele diz assim, de acordo com o texto e com a ajuda do seu professor, responda as questões propostas. Ele coloca lá para vocês na letra A. Utilizando a operação de divisão, estabeleça uma relação entre o número de celulares num grupo de 100 pessoas em 2005. Então lá no texto ele começa falando que em 2005 era 46 pessoas para 100 pessoas. Então a gente vai fazer essa relação aqui. Então a letra A eu tenho 46 sobre 100, que pode também ser escrito 46 dividido por 100. Aí na letra B ele diz assim, o que significado dessa comparação? O que a gente tem como significado para essa comparação aqui? Então, para essa comparação é muito simples, a gente pode dizer que num grupo de 100 pessoas, vamos colocar assim, em um grupo de 100 pessoas, de 100 pessoas, 46 pessoas, 46 pessoas tinham celular, 46 pessoas possuem celular. Possuem celular.
Então a gente pode dizer isso, que num grupo de 100 pessoas, né, ou de cada 100 pessoas, 46 pessoas têm celulares. Então, ó, em um grupo de 100 pessoas, 46 pessoas possuem celulares. Aí ele diz assim, na letra C, faça o mesmo para o ano 2011, escrevendo o significado da comparação. Então, em 2011, ele falava lá que o grupo agora é 123 pessoas. Então, nós temos 123 pessoas sobre 100. Né? Ou 123 celulares, né? No caso, são 123 celulares para cada 100 pessoas. Então, aí ele pergunta para você o seguinte, é para você fazer a mesma coisa. Então, estamos escrevendo a fração, né? E escrever o significado da comparação. Então, o que eu posso falar da comparação aqui? Para cada 100 pessoas, para cada 100 pessoas, né? Para cada 100 pessoas nós temos o quê? 123 celulares. 123 tem celular. Como assim, professor? Tem celular, 123 celulares? Como assim? Como a gente sabe, existem pessoas que têm mais de um aparelho celular, né? Tem gente que tem 2, 3 aparelhos, né? Mesmo sabendo que hoje a gente tem aparelhos com 2, que usam 2 chips e tudo mais, mas a gente sabe que um grupo no caso de 100 pessoas, 123 tem aparelhos, são 123 aparelhos, ou seja, já tem mais aparelhos do que pessoas no grupo, porque há um número maior de aparelhos que pessoas, por conta do uso de mais de um aparelho, tá? Então, gente, aí ele diz na letra D, qual o número de lares num grupo de 100 que possui celular em 2005? Então, nós vimos lá que em 2005, né, ele fala que em 2005 são exatamente 59, né, ou seja, 59%. 2005, em 2005 é igual a 59%. E ele também pergunta em 2011. Em 2011 nós vamos ver lá que já aumentou para 92%. Ele traz isso no texto para vocês, né? Então nós temos 92%. E a letra E, ele diz assim, escreva os dados do item D na forma de fração. Então nós sabemos que 59% é a mesma coisa que 59 sobre 100. E 92% também é a mesma coisa que 92 sobre 100. Bom, feito isso, a gente vai poder falar agora, né? Porque a gente percebeu que aqui nós falamos de divisão, né? Para representar a quantidade de celulares num grupo de 100 pessoas. Nós falamos do que significava ter isso, né? Então na primeira parte a gente vê que tem mais pessoas que celulares, né? Então era 46 em um grupo de 100, hoje já tem mais, hoje você já vê que na letra C ele fala que tem 123 aparelhos no grupo de 100, óbvio, se a gente for fazer esse estudo hoje, vai dar muito mais pessoas, né? Então a gente percebe aqui que nós estamos falando de divisão, 59%, olha a porcentagem em forma de divisão, 59 sobre 100, 92%, 92 sobre 100. Então aqui a gente traz a definição de razão dentro dessa ideia. O que é razão? Razão entre dois números, A e B, nada mais é que uma divisão, né, de A por B. Ou seja, esse B tem que ser sempre diferente de zero, porque ele é uma divisão, né? Então quando se fala de divisão, né, então a gente está falando de quociente. Quociente é o resultado dessa divisão, então ela está relacionada à nossa razão. A nossa razão é o quociente, ou seja, o quociente de quem? De A por B. Né? Então essa forma generalizada que a gente pode indicar da seguinte forma. A sobre B ou A dividido por B. Né? Então por isso que eu disse para vocês no começo que falar de razão para vocês não seria novidade, porque vocês vão falar de razão, que nada mais é que divisão. Tá? Então a divisão de A por B, onde o nosso B é diferente de zero. E lê-se como? Como é que eu leio isso? A razão entre A e B, ou seja, de A dividido por B. Ou a razão de A para B. Então nós temos uma razão quando você tem uma divisão. Então aqui nós temos a divisão de 123 sobre 100, A e B. Então nosso B é diferente de zero. Isso é obrigação para a nossa divisão. Porque a gente sabe que divisão não tem divisor zero. Então por isso o B é diferente de zero. Essa é a forma generalizada e essa é a nossa forma de representação matemática, tá? Então aqui a gente fala sobre a razão. Vamos dar continuidade nisso, gente. Pô, o livro está caindo aqui, mas a gente vai dar continuidade nisso, tá? Deixa eu pegar aqui.
o livro, vamos continuar fazendo uma parte do nosso livro aí, que ele sugere para a gente interação, lá na nossa interação matemática. Então aí a gente está continuando o assunto sobre razão. Então aí nós estamos falando de razão, então razão a gente já sabe que é divisão, e divisão não tem divisor zero. Lá no livro de vocês, na página 182, né, ele vai falar sobre, na troca de ideias, sobre uma questão que a gente também já conhece muito, que é sobre a questão dentária, né? Então ele fala sobre tratamento dentário. E ele restabelece para vocês uma tabelinha onde coloca gessos, né, que são usados para próteses, né, nesse caso, e a quantidade de água que se utiliza para cada quantidade de gesso. E aí ele coloca assim para vocês. Ele diz assim: na confecção do molde, o dentista utiliza uma mistura de água com um pó de gesso especial. Observe a tabela com a quantidade de cada componente. Então depois vocês vão ver isso com calma lá no livro de vocês. Tem a tabelinha, tem a quantidade de gesso, como eu já disse, e a quantidade de água utilizada para cada uma dessas confecções. Ele fala: de acordo com a tabela, nota-se que a quantidade de gesso varia de acordo com a quantidade de água. Isso significa que há uma relação entre a quantidade de gesso e a quantidade de água. Aí, novamente, a nossa ideia de divisão, né? Então, ele diz assim: escreva a razão entre a quantidade de gesso para a quantidade de água, simplificando-as. Então, ele diz que é gesso, né, a quantidade de gesso, para a quantidade de água. Então, vamos lá. Vamos escrever, então, aqui para a primeira. Ele fala a quantidade de gesso. São 10 miligramas de gesso, no caso 10, para 50 ml de água. Então são 10 gramas de gesso para 50 ml de água. Então 10 sobre 50, que eu posso simplificar isso, né? Então 10 dividido por 50, simplificando, vai dar 1 quinto. Ainda continuando, fala também na segunda linha, 20 para 100. Então novamente são 20 de gesso para 100 de água. Simplificando isso, eu tenho 2 sobre 10, que dá para simplificar novamente por 2, que é igual a 1 quinto. Depois eu vou ter o próximo, são 30 para 150, né? Aí 30 para 150. Simplificando novamente, então eu vou ter 3 quinzeavos, dá para simplificar por 3 e por 3, que vai dar 1 quinto. E aí, finalizando, só eu tenho 40 miligramas de água para 200 de gesso. Então, ó, eu vou ter 40 para 200 de gesso. Simplificando, eu tenho 4 sobre 20. Dá para simplificar por 4 e por 4, que é igual a 1 quinto. Ó, observe que nosso resultado é tudo 1 quinto, né? Tudo 1 quinto. Aí ele diz assim: qual é a razão entre a quantidade de água para a quantidade de gesso? Agora ele quer saber a razão da quantidade de água para a quantidade de gesso. Então, na letra B, nós temos lá, a água é a de baixo, o gesso é de cima, né? Então, se eu pegar a quantidade de água para gesso, eu tenho 50 dividido por 10, né? Simplificando, eu vou ter 5 para 1, ou seja, igual a 5, a nossa razão. Né? Então, 5 para 1, que é 5. Aí ele diz assim: o que se pode concluir de acordo com a razão encontradas, né? Então, nós vamos observar aqui, ó, nessas razões aqui que nós fizemos da letra A, nós percebemos o quê? Que todas as razões, no caso, são o quê? Elas são iguais, né? Então, aqui, o que pode se concluir de acordo com a razão encontrada aqui em relação a gesso e água, né? Então a razão são iguais. Essas razões são iguais. Na relação de razão de gesso para água, né? Gesso para água, elas são iguais. Aí ele diz lá ainda: interprete a razão encontrada. Então, como é que eu posso interpretar essa razão encontrada? Eu posso pensar da seguinte forma, ó, para cada 1 grama, né? Para cada 1 grama de gesso, no caso, né? Cada 1 grama de gesso, nós vamos ter o quê? Vamos colocar aqui. Para cada 1 grama, eu vou ter 5 ml, vamos colocar assim. Para
cada 1 grama de gesso, né, temos 5 ml de água. Então, nós podemos pensar nisso, ó, lembra? Para cada 1 grama de gesso, eu preciso de 5 ml de água. Então, para cada 1 grama de gesso, 5 ml de água. Para cada 5 de gesso, né, no caso aqui, ou de água, 1 de gesso, né? Então, só está escrito de forma diferente, porque aqui a razão eu tenho aqui a água para gesso, e aqui eu tenho gesso para água. Bom, aí ele pede lá para vocês, na número 5, né, que está aí, ele diz assim, deixa eu apagar aqui que a gente vai precisar desse espaço. Essa definição aqui que eu coloquei para vocês também tem no livro de vocês, tá, gente? Então ele diz assim na número 5. Para 60 gramas de gesso, qual será a quantidade de água necessária? Então, ó, pensando assim, é 5, ele diz o seguinte, para cada 60 gramas de gesso, eu tenho 60 gramas de gesso, né? 1 grama de gesso eu preciso de 5 de água. Se eu tenho 60 gramas de gesso, quantos de água que eu vou precisar? Eu vou precisar de 60 vezes 5. 60 vezes 5 vai ser igual a 300, né? 300 ml de água. Então, para cada 1 grama de gesso, eu vou precisar de 300 ml de água. Aí ele diz assim, e para 1 litro de água, são necessários quantos gramas de gesso? Agora, nós temos o contrário, lembra? Primeiro ele falou que é 1 litro de água. 1 litro de água é igual a quantos ml? Então é 1 vezes 1000, né? Nesse caso eu vou ter 1000 ml. Por que que eu estou transformando em ml? Porque ele está falando em litro e nós estamos trabalhando com ml, no caso aqui, né? Para cada 1 grama de gesso, 5 ml de água. Então aqui eu vou trabalhar com ml também. Então para saber isso, basta pegar o 1000 e dividir por 5. 1000 dividido por 5 vai dar quantos? Então vamos lá, 10 por 5 vai dar 2, e daí 0, 0. Então vai dar 200, né? No caso, para cada 1000 ml, né, de água, eu preciso de 200, né? 200 gramas de gesso. Então é isso que ele queria saber. Né? Quantos gramas de gesso que ele queria saber aí? Nesse caso, se era 1 litro de água, 1 litro de água são exatamente 1000 ml, então 1000 dividido por 5 vai dar 200 gramas. Gente, a ideia de razão é justamente essa, é uma divisão, tá? Então, é uma divisão que pode ser feita da seguinte forma, né? Eu tenho aqui, ó, só para usar esse exemplo, gesso para água e aqui água para gesso. Então, nós fizemos aqui 2 razões de forma diferente. Como é que eu leio isso? Aqui eu tenho gesso para água e aqui eu leio água para gesso. Ainda na página 82 tem um troca de ideia que vai falar sobre porcentagem, que está só para escrever na forma de razão, tá? Como nós fizemos lá no começo da aula, quando eu coloquei lá para vocês 59%, escrevi lá 59 sobre 100, então vocês vão trabalhar com essa ideia também. Tá bom? A ideia de razão, ela está relacionada a uma divisão, e a divisão nós podemos ver que ela está representada aqui para vocês diante da situação da ideia de razão. Tá bom? Eu vou deixar a página 184, como falei no início da aula, exercício 1, 2, 3, 4 e 5, para vocês resolverem no caderno, né, colocando a resolução completa, né, e não esqueçam, gente, se tiver dúvida, façam anotações, pode perguntar, se tiver alguma questão que vocês queiram que a gente resolva numa aula anterior, na próxima, ou antecedente, ou verifiquem a dúvida lá e anotem, e a gente vai respondendo para vocês conforme dá, tá bom? Bom estudo para vocês, um grande abraço e até a próxima aula.